Turma, na aula de hoje nós vamos aprender a resolver algumas questões utilizando a fatoração, ou seja, a fatoração pela colocação do fator comum em evidência e também por agrupamento. Então, só lembrando que fatorar é escrever um número na forma de produto, ou seja, na forma de multiplicação. Então, a primeira questão diz assim, colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Olha só. Então, na primeira questão, nós temos assim, letra A, 10x mais 10y. Então, como que eu faço para escrever essa expressão algébrica na forma de produto, na forma de multiplicação? Eu tenho que observar que eu posso colocar o fator comum em evidência, perfeito? É uma técnica utilizada para escrever na forma fatorada. E nós vimos que escrever na forma, colocando o fator comum em evidência, é só pegar aquele número ou aquela letra que se repete nas duas expressões. Observe aqui, que vai aparecer um número ou uma letra que está se repetindo aqui, nessa expressão e nessa expressão. Qual é esse número? É o número 10, perfeito? Ah, professor, então quer dizer que eu vou colocar o 10 em evidência, ou seja, eu vou colocar o 10 em destaque, certo, pessoal? Então eu vou colocar o 10 aqui fora e vou abrir parêntese. Então, os números que vão ficar dentro do parêntese são aqueles números que eu, ao fazer a divisão de cada termo por esse termo aqui em evidência. Ou seja, eu vou dividir o 10x por 10 e depois eu vou dividir o 10y por 10. Ou seja, quando eu vou fazer a divisão aqui, esse 10x dividido por 10, eu vou cancelar o 10, perfeito? E vai sobrar só o x. Então aqui vai ficar x mais... Quando eu for fazer a divisão do 10y com 10, olha só, eu vou cancelar o 10 e vai sobrar só o y. Então aqui fica igual a y. Então está aqui, pessoal, a nossa forma fatorada. Só isso. Então ficou 10 que multiplica x mais y. Se eu quiser chegar nessa forma aqui original, eu posso aplicar a propriedade distributiva. 10 que multiplica x, 10x. E 10 que multiplica y, 10y. Mas nós queremos fatorar, nós queremos fazer o processo inverso. Certinho, pessoal? Então, com isso, vamos fazer agora aqui a letra B. Na letra B, nós temos assim, y ao quadrado mais 9xy. Vamos localizar o fator que eu posso colocar em evidência. Observe que o y, pessoal, esse y aqui, ele aparece nessa expressão e nessa expressão aqui. Então, vocês já perceberam que o fator que eu vou colocar em evidência é o y. Mas, professor, aqui é y ao quadrado e aqui só tem y. Exatamente, porque você sabe que esse y ao quadrado é a mesma coisa de y vezes y. Então, você pode pegar apenas um y e colocar em evidência, certinho? Então, como é que vai ficar? Você vai colocar esse y que aparece aqui e aqui em destaque, em evidência. Aí você vai dividir. Quando você divide y ao quadrado por y, olha só o que vai acontecer. Y ao quadrado por y, você vai cancelar um y com esse aqui e vai sobrar só o y. Perfeito, pessoal? Então, aqui vai ficar só o y. Show de bola? Mas, aí você vai dividir aqui agora, 9xy por y. Aí você vai cancelar esse y com esse y e vai sobrar quem? O 9x. Aí você coloca aqui, 9x. Só isso, professor. Acabou. Então tá aqui a nossa forma fatorada. Certinho? A letra C. Na letra C nós já temos o número decimal aí, né? Então não tem problema nenhum. Nós temos assim, 0,5x menos 1y. E agora? O x não pode ser colocado em evidência e nem o y. Por quê? Porque o x ele só aparece aqui e só aparece aqui. Vamos observar aqui. Esse 0,5 eu posso escrever assim, não posso, pessoal? Eu posso colocar assim, 0,5, vocês sabem que é a mesma coisa que 1/2. Então eu posso transformar para fração. Show de bola? Então fica 1/2 que multiplica x menos 1 que multiplica y. Por que eu coloquei na forma de fração? Porque vai ficar mais fácil de nós entendermos qual vai ser o fator em evidência, que eu posso colocar em evidência. Concorda comigo que esse número 1 aqui, esse número 1 aqui é a mesma coisa de 2 vezes 1/2? Por que é 2 vezes 1/2? Porque aqui eu posso multiplicar, multiplicação de fração. 2 vezes 1 dá 2. E aqui debaixo também tem 1, 1 vezes 2 dá 2. Aí vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Ou seja,
esse número 1 aqui é a mesma coisa de 2 que multiplica 1 meio. Show de bola? Ou eu poderia cancelar bem aqui, ó, vai sobrar só o número 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já localizei o fator que eu posso colocar em evidência. Qual é o fator que eu posso colocar em evidência? É justamente essa fração aqui, ó, 1 meio, certo? Então, essa fração aqui é que eu vou colocar em evidência, porque ela aparece nesse termo aqui e também aparece escondidinha aqui, ó, nesse termo, porque nós vimos que 1 é a mesma coisa de 2, que multiplica 1 meio. Então, eu vou dividir agora. Quando eu dividir 1 meio vezes x por 1 meio, o que vai acontecer? Eu vou dividir essa expressão por essa daqui. Vai cancelar essas duas frações e vai sobrar só o x. Então, você coloca logo aqui o x. Ó. X menos quem? 1y dividido por 1 meio. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, divisão de fração. Você vai dividir 1 por 1 meio. Como é que eu faço para dividir fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica assim, ó. Então esse 2 aqui, ó, vai para cima e 1 vai para baixo. Ou seja, divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica 2 sobre 1. Então multiplica aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 aqui, tem um subtendido, dá 1. Perfeito? Então nem precisa colocar esse 1 aqui de baixo. Então ficou 2y. Então aqui ficou, pessoal, ó, 2y. Show de bola, turma? Então tá aqui a nossa forma fatorada. Então você também pode escrever utilizando lá o 0,5. Você pode deixar na forma de fração ou, se preferir, pode colocar assim, 0,5 em evidência, x menos 2y. Show de bola, pessoal? Então tá aí a nossa forma fatorada. Pois bem, a letra D. Ó. Na letra D, nós já temos AB menos A ao cubo, B ao cubo. Vamos localizar qual vai ser o fator que eu posso colocar em evidência aqui. Observe, turma, ó, que eu posso colocar o AB em evidência. Por quê? Porque o AB ele aparece nesse termo e aparece também nesse termo. Exatamente. Então vamos colocar em evidência o AB. Então o AB, ó, eu vou colocar em destaque. Olha só. Então vou colocar assim, ó, AB em evidência. Agora eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por AB. Vai ficar assim, então, ó, AB que divide AB, olha só, divisão de monômios iguais. Então vai ficar AB dividido por AB, você pode cortar aqui, ó, vai sobrar somente o número 1. Certinho, turma? Então vai ficar só 1 aqui, ó, menos, agora vai ficar A ao cubo, B ao cubo, olha só, A ao cubo, B ao cubo, sobre AB. Aqui tome cuidado, por quê? Porque aqui, ó, eu vou dividir o A ao cubo com A e o B ao cubo com B. Só que o expoente aqui é 3 e o expoente do A aqui é 1. O expoente do B aqui é 3 e o expoente do B é 1. Aí você vai lembrar aqui da propriedade, divisão de potência na mesma base. Você vai dividir aqui, ó, o A com A. Então você vai repetir a base, que é o A, e vai fazer o quê? Subtrair os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Então ficou A ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó, repete a base, que é o B, e subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Ou seja, na divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então sobrou quem aqui? Ó? Sobrou A ao quadrado, B ao quadrado. Pronto, então aqui está a nossa forma fatorada. Show de bola, pessoal? Então é dessa forma aí que nós fazemos. E agora vamos fazer a letra E. Então na letra E, ó, o que acontece aqui na letra E? Na letra E nós já temos assim, ó, A ao quadrado x, A ao quadrado x, mais ABX. Vamos localizar aí qual vai ser o fator que eu posso colocar em evidência. Vamos lá. O A, ele aparece aqui e aparece aqui, beleza. O B, ele só aparece lá, não aparece aqui. Então o B descarta logo. E o X, ele aparece aqui e aparece aqui. Perfeito? Aquela mesma historinha. O A ao quadrado é a mesma coisa de A vezes A. Então você vai logo colocar o A em evidência. Ou seja, você vai vir aqui, ó, e colocar o A em evidência. O X ele já aparece nos dois casos aqui, nos dois termos. Aí você vai colocar o X em evidência. Pronto. Então qual é o fator em evidência? AX. Agora você vai dividir A ao quadrado x por quem? Por AX.
Perfeito? Vamos lá. O x já vai cancelar aqui, ó. Você vai cancelar o x com x e vai ficar só o a ao quadrado com a. A ao quadrado dividido com a. Olha só, divisão de potência de mesma base. Então aqui o expoente é 1. Vai sobrar quem aqui, ó? Só o a. Por que vai sobrar só o a? Porque vai cancelar o expoente com esse a, né, pessoal? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai bem aqui os expoentes, ó. 2 menos 1 dá 1. Então nem precisa botar esse 1 aí. Então sobrou somente o a. Pronto. E quando você dividir o ABX com o AX, o que vai acontecer? Aí você pode cortar aqui, ó. Você pode cortar esse A com esse A e esse X com esse X. Só lembrando, turma, que eu só posso cortar se os fatores, se os números, no caso, estiverem se multiplicando em cima e embaixo. E se eles forem iguais, certinho? Então aqui eu posso cortar. Certinho? Só lembrando que eu não posso cortar se tivesse assim, ó. Por exemplo, se fosse assim, A mais B mais X sobre A mais X. Eu não posso cortar esse A com esse A. Isso aqui está errado. Eu só posso cortar se estiver multiplicando e os fatores forem iguais. Certinho? Tome cuidado com isso, turma. Então a lei do cortar, a lei do corte, ela só vale aí para multiplicação. Então sobrou quem aqui para a gente? Ó? Sobrou somente o B. Então ficou A mais B dentro do parêntese. Show de bola, turma? Então está aqui, ó, a nossa forma fatorada.